é com alegria a presença de todos vocês e, como falamos sempre, agradecendo aqueles que nos acompanham através do Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, na certeza de que, mais uma vez, nós teremos uma noite agradável, de aprendizado e, principalmente, com aquela vontade da melhora, que é exatamente este o propósito da doutrina espírita, a nossa melhora, a nossa evolução. E ela se dá à medida que nós passamos a ter conhecimento, mas principalmente a partir do momento que a nossa vontade está à frente, vontade de nos movimentarmos, de modificarmos e, sobretudo, de nos melhorarmos. Por isso, a nossa alegria é renovada todos os domingos à noite, como falamos sempre. Vocês que estão aqui são o Centro Espírita. Nós fazemos parte desta comunidade, a certeza de que as paredes, as janelas são importantes para nos acomodar, mas a presença de cada um, para nós, é muito mais importante. Por isso, nós pedimos àqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, por favor, tendo possibilidade, venham, cheguem à Casa Espírita, porque além do conhecimento prático que estará acontecendo, também há aquela possibilidade do intercâmbio pessoal, aquela possibilidade de nós olharmos nos olhos das pessoas, dos nossos amigos, nos cumprimentarmos, e isso sempre é muito bom. É o nosso reabastecimento espiritual e é uma oportunidade ímpar. Então, o nosso convite é nesse sentido. Por favor, nos prestigiem e venham até aqui. Todos são muito importantes, tá bom? E por falar em convite, nós temos um das Proletárias do Bem, 88º Bazar Beneficente das Proletárias do Bem, 88 bazares, hein? Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, das 15 às 19 horas, e no dia 9 de agosto, das 9 às 14 horas. No local, Rua Colina, 215, é atrás do CPP, da antiga creche do Lar Espírita Jesus de Nazaré. Aquelas pessoas que conhecem, já sabem dos trabalhos, né, das Proletárias do Bem, são trabalhos maravilhosos, feitos sempre com muito carinho, com muita determinação, e é uma oportunidade de adquirirmos aí peças raras, exclusivas, com um preço ótimo e sempre revertido, no caso, para o bem social. Então está feito o convite dia 6, 7 e 8 de agosto, das 15 às 19 horas. E no dia 9 de agosto, que é no domingo, das 9 às 14, no sábado, das 9 às 14 horas. Então está feito o convite para todos. Vamos prestigiar o Bazar Beneficente das Proletárias do Bem. Tá bom? E nós agradecemos, como falamos de início, a presença de vocês, mas agradecemos principalmente a presença do Paulo Sampaio, nosso querido amigo Paulinho, que mais uma vez aceitou o nosso convite e estará hoje nos fazendo a palestra. Brincamos, eu com ele normalmente, já chamando-o de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso do Centro Espírita do Calvário ao Céu e de outros centros também, que é justamente por isso. Ele está aí fazendo várias palestras em vários lugares e começou aqui. Então, para nós é um motivo realmente de orgulho, de alegria e satisfação em sabermos que a casa, né, Paulinho, sempre dá frutos e bons frutos. E nós ficamos muito felizes com isso, com toda certeza. Bom? Então, como nós dado já o recado das proletárias, né, como nós fazemos normalmente, é importante nós darmos início às nossas atividades, nos equilibrando mentalmente, espiritualmente, e através desse equilíbrio, ficarmos mais receptivos para recebermos as informações que nos forem passadas. Por isso eu convido a todos que estão aqui, e aqueles que estão também nos seus lares, nos acompanhando, que se calem, que ouçam a voz da consciência e que levem esse pensamento no sentido de que quando oramos, é uma conversa sincera, particular, cada um a seu modo, com Deus, nosso Pai de amor e bondade, com Jesus,
nosso Mestre amado, que está nos auxiliando, que nos deu o seu exemplo e, sobretudo, nos deu o seu Evangelho de amor. Por isso, Senhor, nossa gratidão por mais uma vez compartilharmos aquilo que nós sabemos, que não é muito, mas que com certeza já é o suficiente para colocarmos à frente e repartirmos com aqueles que nós gostamos e amamos, com os nossos familiares, com os nossos amigos e conhecidos. Mas sabemos, Senhor, existe uma multidão que não conhecemos, que não temos alcance, mas que também necessitam da sua presença e do seu amor. E é para isso que nós pedimos à equipe espiritual desta casa que socorra, que acolhe, que chegue até eles, aqueles nossos irmãos e irmãs que estão necessitados, que precisam da sua presença, que estão passando por alguma provação, por algo muito difícil, talvez uma doença, um desespero financeiro, ou mesmo o desencarne de algum parente querido. Não sabemos a situação, mas é um momento do desespero. É exatamente aí que há a necessidade do socorro espiritual, há a necessidade da sua presença, mas sobretudo há a necessidade da fé, saber que tudo passa e que todos nós somos atendidos em nossos pedidos, mesmo que com desespero, no momento correto, no momento devido, naquele momento em que nós sabemos vai modificar a situação. E a partir daí, nos prepararmos, que teremos outros desafios. Mas com certeza, contudo, à nossa frente, nós conseguimos tudo. Nós podemos tudo. Mais do que isso, como falamos nisso, podemos até repartir aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós superamos com outros irmãos que também estão necessitados, como nós estivemos ou estamos em algum momento. O importante é entendermos que todos nós temos que estender as mãos e sentir também as mãos estendidas para nós. E com este pensamento e com este coração voltado para o alto, mais uma vez, nós te agradecemos a sua presença entre nós, aqui neste momento, enquanto ouvimos as palestras, mas também e principalmente naqueles momentos de desespero, descontrole. Que tenha dúvida, a sua presença nos orientando, nos intuindo, na certeza de que todos nós somos vencedores. Por isso te pedimos, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, o sorteio do livro 1 a 51. 35. Livro A Redenção de Lázaro. Número 1. Primeira pessoa que chegou. O cristianismo nos romances de Emmanuel. Ótimo. Então está feito o convite. As pessoas que aqui chegarem também tem um sorteio do livro. Bom, por isso nós convidamos sempre, por favor, venham à nossa casa. E convidamos agora o Paulinho para nos falar. Uma boa noite a todos. Muita paz, que Jesus nos abençoe em mais este momento de reflexões
Boa noite aos amigos que nos acompanham também pelo Facebook. Agradeço o amigo Carlos sempre pelas oportunidades renovadas de aprendizado, de trabalho. E como o Carlos disse, é muito bom, né, estarmos aqui na casa, aproveitarmos as oportunidades para virmos presencialmente. Tão gostoso, né, rever os amigos, receber um abraço, trocarmos aí, né, as nossas boas vibrações, além do amparo que nós recebemos da espiritualidade. Eu trago aqui para a nossa reflexão de hoje o tema saúde do corpo e da alma, para nós pensarmos um pouquinho sobre essa questão tão importante, né, das doenças, tentando trazer aqui algumas informações, orientações da espiritualidade, porque eu penso que nós, creio que ainda não temos noções muito coerentes a respeito do assunto. Às vezes a gente não para muito para pensar na questão. Então a ideia aqui é tentar encontrar respostas para algumas questões importantes, como por que adoecemos? O que é a doença? Quais são as causas da doença? Então a nossa intenção é nesse sentido. E eu quero começar com Emmanuel, no livro O Consolador. É um livro de perguntas e respostas, e Emmanuel quem responde. Então, na pergunta de número 95, perguntaram para o Emmanuel: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E o Emmanuel respondeu: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Gente, isso é muito importante para a gente pensar. Quando a gente olha para alguém e nós observamos o corpo físico da pessoa aparentemente saudável, nós não podemos garantir que essa pessoa tem saúde plena, porque o Emmanuel está dizendo que para o plano espiritual, saúde é perfeita harmonia da alma. E como nós somos um ser espiritual, nós não podemos considerar apenas corpo. Precisamos analisar, né, o conjunto. Então, o que acontece? O espírito, nós aqui na Terra, nós sabemos o quanto nós enfrentamos de doenças, de todo tipo, porque nós ainda somos espíritos enfermos. Essa é a realidade. Porque o espírito adoece primeiro, e o espírito adoece sempre que ele se distancia daquilo que Deus propõe como vida plena. Porque dizem os espíritos que Deus criou leis para a nossa felicidade. Todas as vezes que a gente age contrariamente a essas leis, nós perdemos a harmonia, nós adoecemos. Então é natural que todos nós aqui na Terra tenhamos doenças, né? Porque nós ainda não conseguimos viver de acordo com as leis divinas. Nós não conseguimos ainda manter essa comunhão plena com Deus, né? De entender que Deus criou leis para a nossa felicidade. Então o que acontece? Nós vamos agindo mal, fazendo más escolhas, desenvolvendo sentimentos ruins, desequilibrados. E se isso persiste algum tempo, nós ficamos doentes. A alma, o espírito está doente.
E o corpo reflete o espírito. Como o espírito está enfermo, depois de um tempo, a doença instala no corpo. Porque o corpo funciona como uma esponja. Ele absorve aquilo que está no espírito. Mas aí, amigos, acontece algo interessante. Porque a doença, quando instala-se no corpo físico, ela tem um propósito: restaurar a harmonia da alma. Porque o Emmanuel disse que nós perdemos a harmonia da alma todas as vezes que nós adoecemos. Mas vejam o que ele disse aqui: muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Necessidade das doenças. Para quê? Para restaurar o equilíbrio da alma. A doença, com aquela dificuldade que a gente lida, né, enfrentando as aflições, as angústias de enfrentar uma doença, nós vamos desenvolvendo valores morais. Nós vamos fortalecendo na fé, desenvolvendo resignação, mais coragem, mais forças. Vamos estreitando os laços com Deus, rogando forças a Deus. Então a doença vem num propósito de nos ajudar a recuperar a harmonia. E o Emmanuel fala muito sobre isso. Tem um outro livro dele, um livro fininho, importante, dos primeiros, se não me engano, acho que é o primeiro livro que ele lançou pelo Chico. É o livro que tem o nome dele. O livro se chama Emmanuel. No capítulo 23, ele diz assim: a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. O que é isso? A medicina na Terra é uma bênção de Deus. Quanto que a medicina nos auxilia, né? Quanto que nós prolongamos a vida com o progresso da medicina, as cirurgias, as internações, os remédios de todo tipo, quanto que nos ajudam a ter mais saúde, a recuperar a saúde. Então a medicina é uma bênção. Porém, a medicina atua nos efeitos e não na causa. Porque quando a gente procura um médico, que nós estamos doentes, nós relatamos para o médico um problema que é efeito, já é consequência de um problema que surgiu lá atrás. E a causa qual é? Na grande maioria das vezes, a causa é o espírito enfermo. Depois de um tempo, surge o efeito, a consequência, a doença. Aí a gente procura o médico trata aquele problema, o efeito. E o que acontece? Se não mudar a causa, adoecemos de novo. Por isso que muitas doenças têm suas recidivas, né? Voltam. Porque não, às vezes, cuidamos do problema original, do problema causal. Então o Emmanuel está dizendo aqui, é preciso olhar para dentro de si mesmo, onde reside a terapêutica natural. Olha que interessante isso. Quer dizer, amigos, que nós temos em nós a cura das nossas enfermidades. No futuro, não vai mais precisar dos médicos. Vai demorar um pouco, né? Não se preocupe, vai demorar um tempo, mas no futuro, tempos mais distantes, nós aprenderemos a viver de forma saudável. Nós não mais adoeceremos. Então isso que ele está dizendo, a terapêutica reside em nós. E aí eu fiquei pensando, porque nós precisamos então repensar algumas atitudes,
alguns hábitos que nós temos, sentimentos que nós nutrimos, que não são bons. Tudo isso nos leva a adoecer. Eu gostaria de destacar aqui, na minha opinião, alguns hábitos que nos ajudam a evitar o adoecimento. O primeiro hábito que eu creio que é importante para evitar de adoecer: oração. Mas a oração verdadeira, não aquela prece repetida, decorada. A oração que a gente expressa gratidão a Deus, que a gente reconhece a criação perfeita de Deus, aquela oração que nós elevamos a Deus como gratidão pela vida e rogamos forças para enfrentarmos as dificuldades. Então, o primeiro ponto seria oração sincera, falar com Deus, louvá-lo, agradecê-lo. Isso é um hábito saudável, né, que nos traz saúde. Outra coisa eu diria, estudos edificantes. Por que é importante estudarmos aquilo que é edificante? Porque quanto mais nós aprendemos sobre as leis divinas, sobre a vida, sobre as leis morais, mais, melhor nós vivemos. Porque diz Kardec que o progresso moral geralmente decorre do progresso intelectual. Então nós precisamos conhecer mais para desenvolvermos uma moral melhor. Então estudo, dedicarmos um tempo aos estudos. Outro ponto também que é um hábito que traz saúde, evita adoecer, é lógico, não prejudicar a ninguém. Nós já entendemos que tudo aquilo que nós fazemos de ruim ao semelhante volta para nós. São as expiações. Mas quando eu digo não prejudicar a ninguém, não é apenas materialmente falando, algo muito concreto. Qualquer atitude que a gente deixa o outro numa situação ruim é um prejuízo. Uma fala agressiva, uma intolerância, um desprezo. Então são atitudes que a gente acaba ferindo o outro, e isso é ruim para nós, isso nos adoece. Outro hábito muito saudável, cultivar bons relacionamentos. Quanto que é importante convivermos bem com todos, com aqueles também que não temos muita afinidade, trabalharmos uma aproximação. Mas para conviver bem é preciso desenvolver habilidades como compreensão, tolerância, paciência, respeito. Hoje em dia a gente percebe o grau de intolerância, de impaciência. Por isso que as pessoas estão tão adoecidas, Então, convivência saudável não é só bom para o outro, é bom para nós. Cuidarmos também dos sentimentos. Quanto que os sentimentos nos adoecem. Às vezes a gente pensa que apenas são os vícios que adoecem. Sentimentos em desequilíbrio são muito prejudiciais. Por exemplo, a pessoa carrega uma mágoa. A mágoa fica alojada ali semanas, meses, anos, décadas. Essa mágoa vai corroendo o corpo espiritual. E depois de um tempo instala doença grave no corpo físico. Então a mágoa é um veneno. Tristeza exagerada, é lógico que a gente fica triste de vez em quando, é natural. Mas aquela tristeza persistente, exagerada, é sinal de um problema. A gente precisa combater isso, trabalhar para reverter isso. Revolta, desespero, são sentimentos nocivos. Então é preciso aprender a desenvolver mais amor. O amor, nós sabemos, é a essência espiritual. Quando Deus nos criou, nós sabemos que Deus coloca da sua centelha divina em nós. Nós temos a essência de Deus em nós.
E a essência de Deus é amor. Deus é amor. Então, quanto mais a gente desenvolve amor verdadeiro, mais saúde, menos doenças. E esse amor a gente vai desenvolvendo com a prática do bem, se colocar à disposição do semelhante, ser útil na medida das forças. Todos esses são hábitos muito saudáveis. Quanto mais a gente pratica isso, podem ter a certeza que menos adoeceremos. Muitos dos nossos problemas decorrem dessa falta, dessa habilidade de lidar com os sentimentos, com as atitudes. E para ilustrar isso, gente, eu acho que os exemplos gravam bem. Vamos lembrar de André Luiz, livro Nosso Lar, todo mundo conhece. André Luiz passou 8 anos na dimensão umbralina, certo? Até ele ser resgatado para a colônia Nosso Lar. Quando ele foi resgatado por Clarencio, ele recebeu, quando estava ainda internado naquele hospital da colônia, a visita de um médico espiritual, Henrique de Luna, certo? Capítulo 4 da obra. Se alguém depois quiser reler o capítulo 4, nós vamos falar um pouquinho dele. Capítulo 4, o médico... o gatinho veio visitar aqui. O capítulo 4, o médico vai examinar o André Luiz. Então ele está lá deitado, esperando a visita do médico. E o médico, então, diz André Luiz que ele auscultou demoradamente André Luiz. Olha que interessante, aqui na Terra, os médicos nos auscultam também, né? Aqueles aparelhinhos que eles analisam o coração, o pulmão, para ver como estão nossos órgãos, não é? É uma auscultação. Agora, o médico espiritual, ele ausculta o perispírito. E o médico disse para o André Luiz que o perispírito tem nele a história completa das ações no mundo. Quer dizer o quê? Se o médico conhece bastante, ele olhando para o corpo espiritual do enfermo, ele sabe a história de vida daquele indivíduo. Então ele olhou demoradamente para o corpo espiritual de André Luiz e disse para ele: é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. Como nós sabemos, né, ele foi considerado suicida inconsciente, involuntário. Aí o André Luiz ficou bravo, né? Não, mas como assim? Eu não me suicidei. Aí ele começa a explicar: eu lutei durante 40 dias internado naquela casa de saúde, passei por 2 operações graves e desencarnei por causa de uma oclusão intestinal. Ele argumentou, né, para dizer que não era suicídio. Aí o médico calmamente, né, diz para ele: pois é, André Luiz, só que a oclusão intestinal que te levou à morte tinha causas profundas. Olha só, prestem atenção. A oclusão intestinal derivava-se de elementos cancerosos. Quer dizer que o André Luiz tinha desenvolvido um câncer, e o câncer gerou a oclusão intestinal. Porém, o câncer também derivava-se de sífilis que o André Luiz contraiu, por causa das suas leviandades. O médico disse a ele, por causa de suas leviandades, ele mesmo relata para nós no livro, que ele tinha, né, cometia excessos, ele tinha relacionamentos extraconjugais, ele ia para as noitadas, muita bebida e tal, e nesses relacionamentos ele contraiu sífilis. A sífilis então gerou câncer, e o câncer gerou oclusão intestinal que levou à morte. Então o problema dele não foi a oclusão intestinal, foi a leviandade, o desregramento que fez com que ele chegasse a essa situação. Por isso que ele foi considerado suicida, porque com essa atitude infeliz, ele abreviou a vida dele. Era para ter vivido mais.
E o médico diz ainda mais, gente. Veja o que o médico diz a seguir. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Gente, isso é muito sério. Quer dizer o quê? O André Luiz estava doente, tudo bem, estava com problema de saúde, mas o problema de saúde foi agravado por causa do temperamento, das escolhas, das atitudes dele. Isso agravou a doença. Se ele fosse mais fraterno e menos, impulsivo, agressivo, porque ele não tinha autodomínio. Nós vimos no filme uma cena marcante, quando aquele casal espera para ser atendido, aquele casal que ele não cobrava consulta. Vocês se recordam da cara que ele faz para a secretária, que marcou aquele casal, de contrariado, Ele não queria atender. Então assim, ele era uma pessoa que não era fraterna, ele não era acolhedor, ele não era paciente, ele era impulsivo, agressivo, não tinha noções de fraternidade. Então entendamos que essa atitude dele agravou a doença. E isso, gente, qualquer um de nós. Temos uma doença. Qual é o nosso proceder? Como tem sido o nosso temperamento, nossos sentimentos, nossas atitudes com o outro? Pode ser que a doença esteja melhorando ou se agravando. Agora eu quero trazer aqui, me perdoe o excesso de Emmanuel, mas trago aqui também, no livro Religião dos Espíritos, também de Emmanuel e Chico, lição 61, intitulada Doenças Escolhidas. O Emmanuel tem cada título para as mensagens, que a gente fica pensando no título já. Doenças escolhidas. Como assim, Aí ele diz assim: convictos de que o Espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, veja bem agora, que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Vamos traduzir isso. Quando nós nos preparamos para a reencarnação, questão 258 do Livro dos Espíritos, escolha das provas. Quando nós nos preparamos para a reencarnação, o espírito pode pedir, uma limitação física, por exemplo. Por quê, gente? Pode parecer estranho isso, Imaginem um espírito que vem errando várias e várias reencarnações passadas, em determinado problema que ele repete e erra todas as vezes. Os mentores da espiritualidade podem sugerir: olha, pode ser que você está errando tanto assim, porque o teu corpo saudável favorece isso. Quem sabe se você tivesse uma imperfeição, uma limitação, quem sabe até um órgão não muito perfeito do corpo, favorecesse para você não errar novamente. Olha que situação. E às vezes o espírito concorda que é o melhor e pede isso. Então tem problemas, amigos, que nós pedimos para trazer, não ter um corpo tão perfeito. Às vezes foi pedido isso. De outras vezes são as expiações. O que é isso? Erramos muito nas reencarnações passadas, o perispírito já tem marcas das imperfeições, das deficiências que agimos mal, então nós já trazemos aquele problema, não é nem escolha, aquilo já é necessidade do espírito.
Então são escolhas, são expiações. Mas o Emmanuel está dizendo mais aqui. Prestem atenção agora, ele diz assim: durante a reencarnação, quer dizer, não é lá no mundo espiritual. Durante a reencarnação, o espírito elege automaticamente para si mesmo grande parte das doenças. Ele está dizendo que aqui encarnado, a gente escolhe mais doenças. Será que ele está certo? Porque pensa, a partir do momento que a gente vai entendendo que o nosso modo de agir, que os nossos sentimentos, que as nossas escolhas podem gerar doença, não é porque a gente quer escolher, mas a gente escolhe com os nossos hábitos infelizes. Com o nosso procedimento é como se a gente estivesse escolhendo mais doença. É isso que ele está dizendo, doenças escolhidas, automaticamente, sem que a gente perceba. Lógico que a gente não quer doença, mas a gente procura doença por causa dos hábitos. Imagine uma viciação. O vício, qualquer que seja ele, degenera o corpo, vai surgir doença. E essa doença não estava prevista, não é doença kármica, não é expiação, foi escolhida aqui por causa do vício. A mágoa, como nós já dissemos, a pessoa surge uma doença, às vezes não era para passar por aquilo, é por causa do procedimento infeliz, da atitude negligente, É lógico que é difícil, mas a gente está tentando pensar aqui naquilo que pode nos ajudar. Então entendamos que aqui encarnados, nós estamos escolhendo mais doenças. E nós não podemos esquecer, falando em doenças, do médico das almas, que é Jesus. Quando Jesus curava, a maior preocupação dele não era curar corpos apenas. Ele curou muitos, mas não curou todos. Jesus preocupava-se muito mais com o espírito que ali estava, com aquela alma. Ele queria, acima de tudo, levar aquele espírito a encontrar a chamada salvação, libertar-se dos erros, encontrar um caminho melhor. Por isso que ele dizia: a tua fé te salvou, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E eu quero recordar aqui uma cura de Jesus que é marcante, que é a cura do cego de Jericó. Conta o Evangelho que Jesus, nas suas peregrinações, passou certa vez pela cidade de Jericó. E quando ele estava na cidade, um grupo de pessoas esperava já a saída, porque Jesus deixaria a cidade por um caminho que eles sabiam onde Jesus passaria. Então algumas pessoas esperavam ali à beira do caminho, e dentre elas estava o cego Bartimeu, que era um cego pedinte. Ele vivia de esmola, da caridade pública. E esse cego queria muito ser curado por Jesus, e ele ouvia muito bem, não via, mas ouvia muito bem. E ele ficou de ouvidos atentos para perceber a hora que Jesus passaria próximo a ele. E quando Jesus vinha então caminhando com aquela multidão à sua volta, aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas ao lado, o repreenderam, dizendo: você precisa se calar, você está incomodando. E ele não se importou com isso e gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e chamou esse homem, que ele vem até mim. Aí aqueles mesmos que o repreenderam disseram a ele: você é um homem de sorte, ele te chama, levanta-te, tenha bom ânimo. E diz o Evangelho que Bartimeu levantou-se, jogou fora a capa ou o manto que ele tinha e foi até Jesus. De frente a Jesus,
o mestre pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E o Bartimeu só respondeu: que eu veja, Senhor. E Jesus disse a ele: a tua fé te salvou. E ele passou a ver imediatamente e seguia Jesus pelo caminho. Essa cura tem muita coisa para a gente explorar, mas eu quero me deter aqui apenas na pergunta que Jesus fez a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Que para muitos poderia ser uma pergunta ingênua de Jesus, né? Porque ele está diante de um homem cego querendo a cura, é lógico que ele queria ver. Mas Jesus fazia essas perguntas provocativas, para fazer a pessoa pensar no que realmente ela queria. Será que Bartimeu queria apenas a cura física, ver novamente? Para ele bastava? Então a gente percebe que a resposta de Bartimeu, ela tem uma conotação espiritual também, muito mais do que apenas a cura física. É como se Bartimeu dissesse: que eu veja, Senhor, os meus erros, que eu perceba melhor o meu íntimo, quem sou eu, que eu perceba melhor a vida, que eu compreenda melhor o que eu devo seguir a partir de então. É como se ele pedisse lucidez espiritual acima de tudo. Por isso Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. E o evangelista diz: e Bartimeu seguia Jesus pelo caminho, ou seja, mostrando que ele acompanhou Jesus a partir dali, buscando uma vida nova. Então eu digo a vocês, imaginem que nós estivéssemos diante de Jesus como Bartimeu. Imagine Jesus te perguntando: o que queres que eu te faça? Será que nós saberíamos responder o que nós queremos de Jesus? Será que nós estaríamos dispostos a disciplinar hábitos para seguir para uma vida nova? Estaríamos dispostos a vencer mágoas e ressentimentos que nos adoecem? Porque quando Jesus diz: a tua fé te salvou, a fé, amigos, é muito mais do que confiança. A fé, quem tem fé verdadeira, é aquela pessoa que já tem comunhão maior com Deus e com Jesus. É aquela pessoa que já se renova para melhor, que está disposta a buscar uma condição melhor de vida. Então é essa fé que Jesus dizia: a tua fé te salvou. É essa fé que nós devemos buscar para encontrar a cura verdadeira para nossos males. E tem uma outra lição ainda de Emmanuel com Chico, no livro Pão Nosso, lição 51, intitulada Socorre a ti mesmo. Essa lição é muito interessante. O Emmanuel comenta uma fala que está no Evangelho de Mateus, que diz assim: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. O Emmanuel vai comentar essa frase, falando de Jesus que curava as pessoas. Mas vejam a sabedoria do Emmanuel. Ele vai tratar dessa fala analisando a questão de saúde do corpo e da alma. Ele diz assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Gente, olha que importante isso. A pessoa tem uma deficiência, visual, uma catarata, qualquer que seja o problema, é lógico que ela vai procurar o médico, o oftalmologista, o especialista para curar o seu problema. Curou o problema, mas lembra que nós comentamos? Isso é efeito. E a causa? É isso que o Emmanuel está dizendo: corrige a visão espiritual dos teus olhos. Como que nós temos enxergado as coisas? Essa pessoa que teve esse problema, será que ela vai corrigir a visão espiritual?
Porque às vezes nós temos olhar de cobiça, olhar de inveja, olhar de sensualidade, olhar de maldade. Não é verdade isso? Como que nós estamos olhando para as coisas da vida, para as pessoas, para as circunstâncias? A nossa visão pode trazer consequências materiais, físicas. A visão espiritual desencadeia o problema. Ele diz: defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Então a pessoa tem o problema da surdez, tratou, mas se ela não mudar a forma como está recebendo as vozes, como que ela está emprestando o ouvido àquilo que lhe trazem, não resolve o problema. Porque às vezes nós estamos ouvindo e aceitando maledicência, fofoca, notícias trágicas. Às vezes a pessoa gosta de ouvir coisas trágicas, problemas que aconteceram. Então precisamos educar também aquilo que a gente ouve, para que não venhamos a ter problemas nos órgãos auditivos. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Quantas vezes, nós temos desequilíbrios de impulsividade, pessoa muito agitada, muito nervosa, muito irritada. Tudo isso vai provocar problemas no físico. Se a gente não corrige isso, vai tratar o problema e ele volta. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa, Tem os problemas lá digestivos, trata, mas se não mudar a forma de comer, se entregar à gula, vai ter mais problemas. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Olha que interessante isso. A pessoa tem um reumatismo. Não vamos fazer regra geral, mas pode ser que não usou bem dos membros saudáveis que tinha, no passado. Às vezes a pessoa tem um corpo saudável, pernas ligeiras, mãos ligeiras, e usa, essa habilidade que tem para perturbar, para prejudicar, desonestamente. Então a pessoa faz uso dos membros do corpo para angariar vantagens, entre aspas, E ele diz ainda: sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. A importância que nós sabemos de cultivar bons pensamentos, usarmos a nossa inteligência para o bem, colocarmos nossa inteligência à disposição do semelhante com boas obras. Então todas as vezes que a gente usa mal também a inteligência, tem pensamentos muito ruins, pode afetar também o cérebro. Não façamos regra geral, mas muitos problemas, de ordem cerebral decorrem de mau uso da inteligência no passado. Então sempre, gente, a gente está vendo aqui, o problema começa na atitude a nível espiritual. Qual o uso que temos feito dos órgãos do corpo que podem levá-los ao adoecimento? Aí o Emmanuel diz assim, olha que interessante: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Olha que interessante isso, como se a gente tivesse que ensinar os órgãos do corpo as noções de evangelho. É lógico que ele está usando aqui uma metáfora para nos dizer, porque os órgãos do corpo
obedecem ao comando da mente, e a mente é o espírito. Então nós estamos usando os órgãos do corpo da forma como nós escolhemos. Então esses órgãos nossos, muitas vezes, não estão educados para as noções do Evangelho. É como se ele dissesse: se educa, né, para que seus órgãos também estejam educados. E ele finaliza dizendo: sem que teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. É como se ele dissesse que se a gente não mudar os hábitos, pouco adianta os medicamentos. A gente está tomando remédio, se tratando, mas não corrigiu o problema. Por isso Jesus dizia, volto a dizer a frase do Cristo: vá e não peques mais, para não te suceda coisa pior. Então, gente, eu imagino que essa reflexão foi um pouco densa, né? Mas olha a importância de pensarmos nisso. Nós adoecemos por causa de nós mesmos. Nós podemos reverter nosso quadro de saúde. Nós podemos mudar hábitos, sentimentos, pensamentos, em busca de melhores condições de vida. A gente pensa que é bobeira, é simples, mas precisa um controle maior sobre nós mesmos. Nos observemos. Se a gente se permite esses desequilíbrios, esses sentimentos ruins, essas viciações, esses hábitos nocivos, mudemos isso, para que a gente encontre saúde o quanto antes. Se não já, vamos voltar muitas vezes, gente. Não nos esqueçamos que o nosso corpo espiritual vai acumulando as nossas atitudes. A história nossa está no perispírito. Quanto antes a gente mudar hábitos, melhor chegaremos na dimensão espiritual, né, com um corpo espiritual, mas com menos problemas, vamos dizer, para voltarmos da próxima vez em melhores condições, cada vez mais saudável. E para a gente encerrar, eu trago aqui uma crônica de Humberto de Campos, uma historinha, né, que eu acho que retrata bem isso que a gente falou. Está no livro Pontos e Contos, a lição número 6, intitulada O Doente Grave. Humberto de Campos conta que uma mãe aflita, durante o sono, durante uma noite, ela se desdobrou, né? Afastou-se do corpo e foi levada a uma dimensão do mundo espiritual. Chegou naquela dimensão bonita, tranquila, ela foi recebida por um anjo, né? Tudo as linguagens de Humberto de Campos simbólicas. Aquele anjo amigo recebe essa mulher e ela logo foi dizendo a ele: anjo amigo, eu sou mãe na terra, tenho 2 filhos e venho aqui rogar as bênçãos de Deus para eles. Então o anjo começou a notar, né, o pedido da mãe, e ela aproveitou e disse ainda: mas eu quero pedir por um deles em especial, um filho meu que está enfermo, gravemente enfermo. Eu já não suporto mais ver tanta dor, tanta aflição que esse meu filho enfrenta todos os dias, e eu venho aqui rogar a bênção de Deus para restituir a saúde do meu filho. Então aquele espírito pensou um pouco e perguntou para aquela mãe: qual de teus 2 filhos se mantém mais unido a Deus? Ela disse: sem dúvida, o meu filho enfermo. Todos os dias ao levantar-se, ele faz uma súplica comovente,
Ele pede forças a Deus para enfrentar mais um dia de lutas, e ele agradece por mais aquele dia de vida, e durante todo o dia se mantém sereno, confiante, tranquilo. E aquele anjo pergunta: e o outro filho? Bem, o outro filho, diz a mãe, ele é um homem feliz nos negócios do mundo. Parece que ele ainda não teve necessidades maiores que o levassem a implorar o socorro de Deus. Aí aquele espírito pergunta ainda: qual deles entende melhor a sublime significação do trabalho? E a mãe disse: eu não tenho dúvidas, o meu filhinho doente. Apesar da doença, ele sempre foi muito ativo, sempre se esforçou, se dedicou, e as suas palavras, relatando suas lutas para os amigos, edificam quantos lhe ouvem, mostrando a sua coragem, a sua resignação. E o outro? Pergunta o anjo. Bem, o outro filho, talvez pelo gênero de vida que ele escolheu, pode ser que ele deixou de perceber as belezas do esforço próprio, porque ele tem muitos servidores, ele é muito rico, ele se permite acordar tarde em hotéis de luxo, ele tem uma vida tranquila, mesas fartas, nunca precisou de muito esforço, de muita dedicação. E perguntou ainda aquele anjo: e qual deles percebe melhor a importância da confraternização entre os homens, nossos irmãos? E a mãe diz de novo: meu filho doente. Minha casa está sempre cheia de seus amigos, amigos que ele não faz diferença nenhuma entre eles, trata a todos com a mesma gentileza, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, e todos eles adoram meu filho, gostam, estão sempre ali junto dele. E o outro? Bom, o outro acabou se afastando do convívio familiar. Ele convive mais com aquelas pessoas que têm fortunas iguais a dele. Ele é um homem sempre ocupado com os negócios, nunca encontra tempo para os amigos, para uma convivência saudável. Então aquele espírito analisou tudo isso que essa mãe disse e perguntou ainda a ela: para qual deles então você pede as bênçãos de Deus, em especial para o meu filho enfermo? E ele então olhou para aquela mulher com muita bondade e respondeu com grande sabedoria: minha irmã, volta à terra e reconsideras a atitude do teu carinho. O teu filho enfermo do corpo vai muito bem, ele já entende a necessidade da união com o Pai Celestial, e o que distingue os homens entre si é o grau de suas relações com a vida mais alta. Minha irmã, renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nós.
Não temos muito o que falar, ou muito o que pedir, porque a mensagem da noite falou tudo ao nosso entendimento com relação à saúde, ou doença e saúde. E pelo que entendemos, doença e saúde está relacionada com o entendimento de cada um de nós estarmos com Deus. E esse entendimento nos leva a nossas orações dominicais, quando o Paulo disse da questão das orações declamadas de maneira, diríamos, da boca para fora, e quando nós declamamos a oração de Francisco de Assis aos domingos, não as declamamos pela sua beleza, mas as declamamos pela sua inteireza, por aquilo que ela fala a cada um de nós, no sentido de assegurarmos saúde espiritual para nós mesmos. A oração fala a individualidade de cada um de nós, porque ela diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado o quanto consolado, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Sim, Jesus, que possamos, num momento qualquer, despertarmos para a verdade desta oração e colocá-las no nosso plantão diário de atitudes salutares. Boa noite a todos, muito obrigado. Uma boa semana para todos nós. Encerrada a nossa reunião.